Olá, pessoal, tudo bem? Como estão todos? Hoje nós vamos aqui continuar com o nosso tema, né, sobre preparação do TCC, né, orientações que eu trago aqui para que vocês, assim, consigam desenvolver o TCC de vocês com bastante qualidade, né, e também com mais facilidade, né? Então, o objetivo, né, dessas minhas orientações é justamente para contribuir com vocês nesse sentido, né? Então, o nosso tema hoje é para falar sobre a pesquisa, né? A pesquisa experimental ou uma pesquisa de campo ou uma pesquisa documental, né? Nós falamos anteriormente aí sobre uma revisão, né, bibliográfica. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui de tipo de pesquisa, tá? Antes, né, de tudo, vamos só relembrar alguns pontos que são importantes aqui, que a gente já falou, né? Primeiramente, a nossa primeira aula ali, a gente fala sobre a importância de desenvolver, de deixar bem claro o objetivo da sua pesquisa, né? Então, antes de tudo, você precisa deixar o objetivo da sua pesquisa bem claro, né? Onde você quer chegar, né? E nós falamos também que para alcançar esses objetivos é preciso estar bem claro o problema da pesquisa, né? O que ela quer responder, né? O que ela vai trazer de novo. O que a sua pesquisa de TCC vai mudar de conhecimento? O que ela vai acrescentar? Né? O que precisa ser melhor explicado, elucidado? O que precisa ser testado novamente? Né? Então, toda pesquisa ela precisa contribuir de alguma forma, né, com algum conhecimento, né? E a gente classifica tudo isso como o problema da pesquisa. Então, quando você encontra o que precisa ser melhorado, né, ou ratificado, ou retificado, ou desenvolvido em relação àquele tema, então você consegue chegar a entender melhor o teu objetivo. Então, esses foram os primeiros temas, né, que a gente discutiu aqui nas nossas aulas, né? Então, vocês podem ver que tem uma relação muito grande, né, entre pesquisa, entre problema e objetivo da pesquisa. Tá? Então, os dois estão aí relacionados, né? A partir do momento que o problema esteja bem claro, você vai conseguir também encontrar de uma forma bem clara o objetivo da tua pesquisa. Então, você já sabe onde você quer chegar. Ótimo, né? Isso foram pontos que a gente já discutiu com mais detalhes em outras aulas, né? Quem não assistiu, as aulas estão disponíveis, você pode assistir, né? Um outro tema que nós falamos também foi sobre a revisão, né, bibliográfica. Então, ou seja, quando você decidir o seu objetivo de pesquisa, você vai definir o tipo de pesquisa que você quer fazer, né? Então, vamos imaginar que você decidiu fazer uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica. Então, eu trouxe também uma aula aqui para vocês, onde eu trago assim informações, considerações ou orientações, né, do caminho que você deve seguir para fazer uma revisão bem assim enriquecedora, né? Que vai trazer informações úteis aí para os seus colegas de profissão, enfim. Então, até aqui foram assuntos, temas que a gente já explicou melhor em outros encontros. E agora, hoje, o que a gente vai falar, né? O primeiro tema é sobre uma pesquisa experimental. Então, vamos supor que você decidiu fazer o seu tipo de pesquisa, uma pesquisa experimental, uma pesquisa que pode ser em laboratório, né?
ou em campo, ou numa clínica, ou num ambulatório, ou num hospital. Então, ela pode ser com animais de laboratório ou com seres humanos, né? Então, uma pesquisa, existem vários tipos de pesquisa. Então, você decidiu fazer uma pesquisa experimental, né? Então, o que é uma pesquisa experimental, né? Ela vai criar condições para você interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, né? Então, o que quer dizer exatamente isso, né? Você consegue observar, né, os fatos, você consegue manipular todas as variáveis da pesquisa, né? E para isso vai te levar a diferentes resultados, né? E você consegue também pegar esses primeiros resultados da sua pesquisa, repetir o experimento e testando e manipulando isso, né? Quantas vezes for necessário, né? Explicando os fenômenos ali que vão acontecer de respostas nesses experimentos, né? Então, isso é um tipo de pesquisa onde você consegue manipular bem ali todas as condições que você predetermina para o experimento. Uma pesquisa de campo, que é uma outra forma, né, de você fazer pesquisa, você vai observar. Você vai observar o que ocorre em determinado local, com uma determinada população, né? Você vai observar, estudar, né? Relacionar o que está acontecendo naquela região com aquelas pessoas ou com aqueles animais, enfim, mas sem conseguir manipular, mudar o que está acontecendo ali, né? Então, você observa, você anota, você compara, né? Você pode comparar até diferentes grupos, mas e relatar o que aconteceu, né? Você pode fazer algumas previsões, fazer algumas sugestões de melhorias, mas você não muda os acontecimentos que estão acontecendo ali, naquele momento, naquele local, né? Com aqueles sujeitos, né, ou participantes da pesquisa. Então, é uma pesquisa de campo que tem um enfoque mais de observação. Você não vai fazer assim nenhuma interferência naqueles acontecimentos, né? Uma outra possibilidade também é de você fazer aí uma investigação documental, né? Onde você pode analisar documentos já escritos, né? Que tenham acesso livre, tá? E para chegar em determinadas conclusões. Então, você pode observar documentos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, de laboratórios, né, de laboratórios públicos. Existem também os boletins epidemiológicos, né, que você pode analisar vários boletins, né, e tirar em busca de determinadas respostas que você achou como problema, né, que você identificou como objetivo de pesquisa. Você pode fazer uma investigação documental e depois, mediante análise de todos os documentos que você selecionou, você vai chegar aí nas suas conclusões, né? Todos esses três tipos, né, de pesquisas que eu trouxe, né, aqui agora para você, ele sempre vai produzir algo, desenvolver algo diferente, né? Então, o que, por exemplo, né? Ele pode produzir um novo conhecimento, ele pode desenvolver um novo método, desenvolver uma nova tecnologia,
desenvolver um novo produto, desenvolver um novo processo, ou não só assim, desenvolver um novo, mas ele pode aprimorar, melhorar um produto ou um processo que já existe, né? Então, esses tipos de pesquisa, né, pesquisa de campo, pesquisa experimental, principalmente essas duas, elas podem chegar nessa produção aí desse novo conhecimento, né? Bom, eu estou falando desses três tipos de pesquisas, né, que vocês podem, né, desenvolver no TCC de vocês, mas então quer dizer que o processo dessas pesquisas é diferente da revisão, né, da revisão bibliográfica que a gente já discutiu em outra aula? Não, não é isso. Então, tem fases, tem etapas da pesquisa que elas devem ser as mesmas, porque senão você pode se perder no meio, né, de tudo isso, né? Então vamos só revisar aqui essas fases, né? As fases do processo metodológico. Então, o primeiro ponto aqui é formular o problema, né? Encontrar o problema da pesquisa e formular os objetivos da sua pesquisa. Tá? Então, o começo de tudo é isso aqui, né? Muitas vezes um aluno me procura para orientar uma pesquisa, né? E é a primeira pergunta que eu faço. Tá, qual é o objetivo? Onde você quer chegar e por quê? Né? Por que você acha que isso vai ser importante? Né? Então, você começa por aqui, esse é o primeiro ponto. Tá? Depois que isso está bem definido, você vai começar, então, a colher dados. Se você vai fazer uma revisão bibliográfica, então você vai analisar toda a literatura, escolhendo bases de dados, palavras-chave, né? Tudo que eu já orientei melhor na aula passada. Se você vai fazer uma pesquisa de campo, ou se você vai fazer uma pesquisa experimental em laboratório, você vai, a sua coleta de dados vai ser um pouco diferente, que eu vou explicar daqui a pouco. Ela vai ser uma coleta de dados mais movimentada. Você vai ter que ir correr atrás, sair, né, da sua área de pesquisa, de frente ao computador e buscar algo mais além disso. Tá? Depois que você colheu todos os seus dados, estão todos prontos, então agora você vai começar a analisar esses dados, né, para determinar bem os seus resultados, para discutir bem os seus resultados, né? E aí a gente encerra com as conclusões, o que isso trouxe, né? As considerações, e em todo esse momento você está fazendo a redação do seu trabalho, você não para de escrever, você está sempre tomando nota e trazendo, né, isso para o corpo do seu TCC, isso todo momento, tá? Então, como vocês perceberam, não importa a pesquisa que eu vou fazer, o tipo de pesquisa que eu vou fazer, mas eu tenho que seguir essas fases do processo metodológico, né? Então, eu tenho formas diferentes da pesquisa, né? Então, vamos imaginar que dois alunos querem alcançar o mesmo objetivo de pesquisa. Só que um decide fazer uma revisão bibliográfica e um outro decide fazer uma pesquisa de campo. Eles estão atrás do mesmo objetivo, só que eles vão pegar caminhos diferentes para alcançar esse objetivo, né? Eles vão pegar caminhos diferentes. E eu mostrei o primeiro caminho na aula passada, que seria uma revisão bibliográfica. Então, agora a gente está discutindo aqui o segundo caminho. Caso você decida fazer uma pesquisa experimental ou uma pesquisa de campo, né? Então, vamos ver alguns detalhes, né, sobre isso. Então, se você vai, primeiramente, você vai fazer uma pesquisa com seres humanos, você tem que definir o seu público-alvo ou a sua população. Então, depois que você define bem a sua população, você vai definir a sua amostra, tá? Existe cálculos, né, estatísticos
específicos para calcular a sua amostra. Então, isso a gente pode ver em outro momento, tá? Não vou fazer, por exemplo, não vou fazer pesquisas com seres humanos, vou fazer com animais de laboratório. Então, você vai precisar definir quais são, né, os seus sujeitos, né? Qual a linhagem, né, dos animais, qual a raça, quantos animais você vai precisar, tá? Então, isso é também a definição dos seus sujeitos de pesquisa. E depois, quando você define bem a sua amostra, você vai precisar dividir, se você for aplicar um experimento, uma intervenção, né? Você vai precisar dividir essa sua amostra em grupos, né? O grupo tratado, o grupo controle, e aí você vai observar o que aconteceu com esses diferentes grupos e comparar esses resultados com um grupo e outro, tá? Então, isso é uma forma aí também de você fazer essa pesquisa. Então, primeiro encontrar população ou público-alvo, a tua amostra e como essa amostra vai ser dividida em grupo, para você ter um grupo controle, né, e um grupo tratado, para depois observar isso ou não. Caso você faça uma intervenção, principalmente, tá? Nesse seu estudo. Um outro ponto também que é importante é definir muito bem detalhado todos os materiais que você vai usar nessa pesquisa. Todos, sem exceção. Aí vem todas as vidrarias, todos os reagentes, né, químicos, todos os equipamentos, né, balança, e inclusive colocando marcas, né, de cada um, né, ou fornecedores, se for o caso, né, de algum reagente químico, o local também onde você vai fazer o seu experimento, o laboratório que você vai utilizar para fazer o seu experimento, né? Então, todos os materiais você tem que relacionar, tudo que você vai usar, né? Um outro ponto é relacionar também detalhadamente todos os seus procedimentos, todos. Se você vai fazer uma pesquisa com, né, animais de laboratório, com ratos ou camundongos, depois de deixar bem claro quais são os seus sujeitos, você vai definir passo a passo todas as intervenções que você vai fazer nos animais. Você vai pesar, você vai causar algum tipo de lesão, você vai usar algum tipo de medicamento, qual a dosagem, de quanto em quanto tempo você vai observar as manifestações, tudo isso é extremamente detalhado. Se você vai fazer a análise de solo, né, como que você vai colher a amostra, qual o local que você vai colher a amostra, onde e como você vai armazenar a amostra, né? E depois cada detalhe da análise dessas amostras, de todos os reagentes que você vai utilizar, como que você vai utilizar. Se você vai fazer análise de alimentos, de água, então você vai seguir sempre esse mesmo padrão, de deixar bem claro cada momento da pesquisa, cada procedimento. E se você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai aplicar um questionário, você vai aplicar uma entrevista, ou vai ser só de observação? Você vai chegar no local e vai observar o funcionamento, né? Se você for aplicar um questionário, quais serão as perguntas? Quem você vai aplicar o questionário? Quais são as pessoas? Se você vai fazer uma entrevista, ela vai ser gravada, ela vai ser filmada, né? Qual o roteiro que você vai preparar para fazer essa entrevista? Quem vai ser entrevistado? Né? Então, todos esses detalhes você tem que informar na sua pesquisa, tá? Então, né, hoje eu
trouxe essas principais informações, né, para você aí desenvolver o seu trabalho. Então agora, né, é hora de você fazer o seu TCC. Então eu tenho certeza que com essas orientações aí que eu passei, vai ficar mais tranquilo, mais fácil isso para você, tá? E qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Então até mais.